importantíssima para definir minha vida, minha carreira. Eu fiz, na infância e adolescência, eu fiz balé clássico e danças folclóricas europeias. Era uma russa, chamava-se Vera Kaleri. O primeiro contato com dança contemporânea, que eu era público de dança contemporânea, né? Aí eu fazia artes plásticas na FAAP e lá aconteceu um curso com Maria Esther Stockler, que era aluna da Maria Dushnes. Então eu fiz esse curso na FAAP em 1967. E nesse mesmo ano, porque o curso acabou antes do fim do ano, comecei na Maria Dushnes em 1967. E como aluna fui até 1975. Mas nunca perdi o contato, porque continuei ajudando, quando ela precisava de mim, tudo. Então foi esse tempo. Agora, o que foi bom para mim é que eu fiz vários cursos dela muito completos. Porque em 68 ela iniciou um curso teórico e prático sobre a metodologia Laban, porque ela ensinava sem dizer a teoria, como a gente faz com as crianças, por exemplo. Eles estão fazendo, mas você não precisa dizer. Então, ela organizou muito bem um curso, e era assim, era uma aula que tinha 2 atores, eu e a minha irmã Cecília Cavalcante, era bem pouquinha gente no começo. E ela organizou muito bem organizado esse curso teórico, que a gente fazia na prática. Então, o conceito passava para o corpo na hora, né? Ao mesmo tempo, ela dava um curso de formação de bailarino, que era assim uma aula técnica. Técnica que a gente diz não é assim como de balé, né? São exercícios criados pela gente ou por ela mesmo. Improvisação e composição. Depois eu fazia ensaios, quer dizer, eu passava a semana na casa dela, os ensaios, porque esse espetáculo cinético, que a gente terminou em 72 no MASP, ele foi um ciclo de espetáculos que iniciou em 68. Então, em 68 tinha ensaios já assim, desde o começo do ano, e a gente também confeccionava os objetos, que ela estava com mania do isopor, colava os isopores para usar ele como objetos cênicos. E fazia monitorias quando a Dona Maria dava curso fora. Demos assim vários cursos de prefeitura, que antes não era e-mail, chamava Parque Infantil. Nós íamos como monitoras, porque como ela mostrava muito pouco, a gente mostrava, fazia junto com os alunos, no SESC várias vezes também. Então, tudo isso deu uma formação assim bem ampla, porque muita gente fez um curso ou outro, mas eu fiz todos. E então eu fui primeira assistente dela durante muitos anos, quando ela não pegava mais criança, pegava toda a criançada que vinha. Apesar dos outros estudos, o Laban é minha linha mestra. Quer dizer, as outras coisas eu fiz para completar, porque era aquilo que eu estava procurando, porque aconteceu comigo uma relação entre artes plásticas e dança. Porque eu fazia artes plásticas, mas com professores que trabalhavam numa linha de vanguarda, não digo, mas que seguiam aquela linha do modernismo, né? E história da arte, eu fiz com o Oswaldo de Andrade Filho, lá na Fundação, Armando Alves Penteado. E, de repente, aquele balé clássico, danças folclóricas, com essa professora russa, era uma coisa que eu sentia que não tinha a ver com a minha cultura. Era importante para conhecer, era gostoso de fazer, era uma aula muito gostosa, aprendi a dança ucraniana, o Diaba 4. E várias danças, quer dizer, e foi importante também, mas achei que eu queria uma coisa que fosse mais que nem a pintura, uma expressão pessoal. E aí fui para esse curso da Maria Esther, logo para Maria Dushnes. E a Maria Dushnes é muito engraçado que eu também acho que eu sou assim, corrigir o aluno de maneira que ele não bloqueie o movimento.
porque tem pessoas que não aguentam que seja um pequeno comentário. Então, ela procurava de tudo para te encaminhar sem precisar, assim, te corrigir mesmo, né? Mas eu conhecia, porque quando ela dizia assim, agora está ficando, você percebeu que tudo que você tinha feito antes não estava ainda. Ela falava muito essa palavra, agora está ficando. Então aí você percebia que... mas é bom, porque eu, por exemplo, detesto aula de professor bravo. Tem gente que gosta, tem de tudo, mas para mim não funciona. Se eu pego algum professor bravo, já acabou. Então, essa coisa, que eu tomo muito cuidado também com correção, com crianças é a mesma coisa. E também não existe um errado e um certo. Quer dizer, é errado dentro da proposta, porque não entra essa questão assim, porque não faz parte da minha estética, eu achar que aquilo está errado. Não está errado. É uma escolha, é da pessoa. Mas quando ela queria que a gente pegasse certas coordenações de movimento, que, por exemplo, a dança clássica não tem. A dança clássica, ela deixa o tronco como uma coluna mesmo, né? E usa muito perna e braço, tem uma certa flexibilidade da coluna, mas não usa o tempo inteiro em movimento como o Laban faz aqueles swings, né, que sempre sai do centro para as extremidades. E essas coordenações a gente perde, porque principalmente assim, uma cidade que nem São Paulo, que se você não procurar uma coisa de corpo, fica só no cotidiano, você vai se limitando mesmo, né? E a gente tinha liberdade de criar também. Então, isso era uma coisa assim, e a coisa de você confeccionar também os objetos e tudo que ela me chamava. E a coisa de achar, ela falou, você dá bem com criança porque você é rápida. Eu sou rápida na análise do movimento. Você é rápida e vai ser minha assistente por muito tempo. Então, e ela me pedia, às vezes eu dava aula para as adolescentes, que ela uma vez ou outra, que ela não podia. Então, foi essa coisa dela realmente descobrir o que você tem talento e não é com aquele jeitinho dela, não é com força te impondo, é ir falando uma coisa, outra, e vai encaminhando para você achar um caminho. Então, isso eu acho que foi o que foi importante. Depois as improvisações que ela gostava, né? A parte de espaço também, que as pessoas não tinham muita facilidade. E eu tirava de letra. Então eu sempre ficava modelo ali do espaço. Ela sabia realmente, sabe? Para quem era necessário isso, para quem era necessário aquilo. Respeitava, por exemplo, a pessoa que fazia para ela mesma, que é importantíssimo a pessoa fazer para si. E, então, essa coisa de respeitar a individualidade e estimular quando ela via que você tinha capacidade, ela exigia. Se ela percebesse que a pessoa não conseguiria chegar em certas coisas, ela deixava. Mas quando ela percebia que a pessoa conseguia, ela dava uma apertadinha do jeito dela, mas ela vai mais em frente. E ela sempre estimulava para a gente completar outros cursos. Ela que estimulava para fazer dança contemporânea americana, Alvin Nicholas, eu fiz nos Estados Unidos, Martha Graham. Na Argentina tinha uma boa professora também, de Laban, mas não era como a Dona Maria. A improvisação não tinha clima. E a Dona Maria fazia isso como ninguém. Ela conseguia,
colocar uma música e dar uma dica na improvisação, que a improvisação criava um clima. Quer dizer, para quem visse tinha um clima, para quem participasse também. E uma coisa assim, que ela não interrompia. Ela deixava a coisa acontecer até o final. Aí, às vezes, os comentários eram incríveis. Ela diz, olha, estava lindo, maravilhoso, mas não era nada disso que eu pedi. Muitas vezes ela acertava, porque ela tinha muito cuidado de escolher música, foi outra coisa importantíssima. Que eu já tinha uma cultura musical da minha família, mas aquela coisa mais moderna e contemporânea veio através dela. E ela, nas aulas, ela tinha um cuidado incrível com a música, mesmo para exercício. Então, ela pesquisava o exercício, a música para o exercício, porque você vai para os Estados Unidos, tem aquele disco para aula disso, para aula daquilo, para aula tudo. Ela pesquisava um que não fosse muito duro, porque ela queria justamente aquele molejo que o Laban tem. E depois, as improvisações, ela também buscava uma música que ela achava que levava para a proposta. A maioria das vezes vai, mas às vezes é engraçado. Que também isso é outra coisa que peguei muito dela. Eu pego a música, penso por essa música. Quando eu vejo as pessoas fazendo, eu falo, meu Deus do céu, eu não faria nada disso. Porque é muito pessoal, né? Mas ela acertava muitas vezes, mas às vezes que não acertava, ela deixava ir até o fim. E dizia, estava lindo, maravilhoso. Mas não era nada. Família te dá, em certos momentos, a família é indispensável. Mas chegou um momento que para mim, a Dona Maria foi, assim, indispensável para definir, porque, sim, eu gosto de pintura, que depois eu continuei muito tempo e tudo. Mas o movimento, para mim, é muito necessário. Mesmo agora que eu fiquei doente e tudo, eu vejo fisioterapeuta, sempre reclamo que as pessoas têm preguiça. Para mim é um prazer me movimentar. Então, de conseguir na verdade, ter até uma identidade assim própria, né? Pela carreira. Quer dizer, foi realmente o que deu direção para a minha vida. Foi ótimo.